Dizem que ela dissolveu a maior pérola do mundo apenas para provar que podia. Mas o que a história não conta é que, enquanto Cleópatra bebia fortunas, ela estava bebendo o próprio destino. Nesta parte, o jogo muda. A rainha que encantou Roma agora é uma fugitiva marcada para morrer. O amor se tornou uma arma de guerra, e o ouro se tornou um peso que está afundando o Egito. Prepare-se para ver o nascimento de uma predadora. Entre banquetes colossais e traições imperdoáveis, Cleópatra vai descobrir que, para salvar um império, ela terá que sacrificar o seu próprio sangue e o coração do homem mais poderoso de Roma. Para o mundo, Cleópatra era a mulher que tinha tudo. Ela dormia no coração de Roma, protegida pelo homem que tinha o destino da república nas mãos. Mas, por trás dos muros daquela vila luxuosa, ela vivia um pesadelo silencioso. Cleópatra não era uma convidada, ela era uma afronta viva. Para cada senador romano, cada passo que ela dava naquele mármore era um insulto aos deuses da cidade. Imagine a pressão psicológica. Ela está em uma terra onde sua língua é considerada bárbara e seus deuses são chamados de monstros. Ela vê as carruagens de homens como Cícero passarem pelos portões e ela lê o ódio nos olhos de cada guarda. Ela sabe que sua vida e a de seu filho, Cesarião, estão penduradas por um único fio: a respiração de Júlio César. Dizem que Roma enviou avisos. Mas Cleópatra não precisava de sinais divinos, ela entendia de política humana. Ela via o isolamento de César. Ela via como ele ignorava o Senado e agia como um monarca. Ela implora para que ele não saia. Ela oferece a segurança do Egito, o calor de Alexandria, o exército de seus ancestrais. Aqui vemos a tragédia pessoal, a mulher mais inteligente da antiguidade sendo silenciada pela arrogância de um homem que se acreditava imortal. César sorri e beija a testa do filho, Cesarião. Ele caminha em direção ao Senado como quem caminha para um banquete. Cleópatra observa as costas dele sumirem na neblina, e pela primeira vez na vida, a rainha sente o frio da impotência. Ela sabe que, quando ele cruzar aqueles portões, o mundo nunca mais será o mesmo. O mensageiro não diz apenas, César morreu. Ele traz o golpe final. No testamento de César, o nome do sucessor não é Cesarião, o filho de sangue que Cleópatra carregava nos braços. O nome é Otaviano, um jovem sobrinho neto de 18 anos que a rainha mal conhecia. Em um segundo, o plano de Cleópatra de unir Roma e Egito sob uma única linhagem desmoronou. Imagine o pânico. Fora dos muros, a cidade explode. Os conspiradores estão lavando as mãos no sangue de César e eles sabem que a próxima cabeça a ser entregue precisa ser a da rainha estrangeira. Ela não chora, ela calcula. Ela permanece em Roma por mais algumas semanas tensas, observando o caos, mas ao perceber que Otaviano está ganhando força e que o Senado a quer morta, ela decide que o tempo de esperar acabou. Cleópatra não foge com pompa. Ela foge como uma ladra na própria casa. No porto de Ostia, enquanto o barco se desprende do cais romano, ela olha para trás uma última vez. Ela não está olhando para o corpo de César, ela está olhando para as cinzas de suas ilusões. Ela deixou Roma para trás, mas Roma nunca deixaria de persegui-la. Ali, no meio do Mediterrâneo, a Cleópatra que buscava diplomacia morre. O que resta é a mulher que entende que a lealdade é uma mentira. Ela volta para o Egito com uma ferida que nunca vai fechar. Roma tirou tudo dela. Agora, ela vai usar o que aprendeu com os romanos para reconstruir seu reino como uma fortaleza. Alexandria não será mais um refúgio, será o quartel-general de sua vingança. Final de 44 a.C. Cleópatra volta para casa, mas o Egito que ela encontra é um espelho de sua alma, ferido e hostil. O Nilo, o coração do reino, se recusou a subir, trazendo a seca e a fome. A Alexandria ruge com insatisfação. Seus inimigos no palácio já celebram sua derrota em Roma. Eles sussurram que ela é uma rainha romana, uma mulher que abandonou seu povo por um amante que agora alimenta os vermes no Senado. Sinta o peso dessa recepção. Ela não tem mais o exército de César para protegê-la.
Ela está sozinha em um palácio cheio de facas escondidas em sorrisos. Mas eles cometeram um erro fatal. Eles confundiram seu luto com fraqueza. Cleópatra aprendeu em Roma que o poder não é um direito, é uma conquista diária. Ela não volta para Alexandria para ser uma corregente. Ela volta para ser a única autoridade viva entre o povo e os deuses. Para que Cesarião viva, outros precisam morrer. Esta é a lógica brutal dos Ptolomeus. Cleópatra sabe que seu irmão mais novo e corregente, Ptolomeu XIV, é a peça que seus inimigos usarão para derrubá-la. Poucos meses após seu retorno, o jovem rei morre de forma súbita. As crônicas oficiais falam em doença, mas o cheiro de veneno impregna os corredores do palácio. Este é o momento em que a inocência é deixada para trás. Cleópatra elimina o próprio sangue para garantir a sobrevivência da linhagem. Ela eleva seu filho, o pequeno Cesarião, ao posto de co-faraó como Ptolomeu XV. A mensagem para a nobreza egípcia é clara: o tempo da diplomacia acabou. O Egito agora tem uma única dona, e ela não hesitará em sacrificar a própria família para manter a coroa firme na cabeça de seu filho. Ela não governa apenas pelo medo, mas pela engenharia da sobrevivência. Cleópatra toma o controle direto dos celeiros do Estado. Enquanto o resto do mundo antigo mergulha no caos da guerra civil romana, ela estabiliza a economia do Egito. Ela se proclama a Nova Ísis, a deusa que traz a vida de volta à terra seca. Ela não é mais apenas uma política, ela é um símbolo religioso inquestionável. Imagine a inteligência técnica por trás disso. Ela usa o tesouro real para alimentar o exército e o povo, garantindo uma lealdade que o ouro de Roma não podia comprar. Ela está transformando o Egito em uma fortaleza isolacionista. Ela sabe que Roma está se rasgando entre Marco Antônio e Otaviano, e ela está esperando o momento exato em que um deles ficará sem pão e sem dinheiro. Ela está preparando a isca. 3 anos de silêncio. Finalmente, o chamado vem. Marco Antônio, o herdeiro militar de César, convoca a rainha a Tarso. Ele precisa de recursos para sua guerra contra os partos e quer explicações sobre a neutralidade do Egito. Ele espera uma súdita trêmula, vindo prestar contas a um general vitorioso. Ele espera que ela venha implorar pelo seu trono. Mas Cleópatra já estudou Antônio. Ela conhece suas fraquezas, sua vaidade, seu amor pelo excesso e sua obsessão pela memória de Júlio César. Ela ignora os primeiros convites. Ela o deixa esperar no calor sufocante da Turquia, permitindo que a irritação dele se transforme em curiosidade. Ela não vai a Tarso para se defender de acusações. Ela vai para capturar o homem que detém as legiões do leste. O palco está montado, e desta vez, a arma não será o aço, mas o espetáculo. Marco Antônio esperava uma rainha derrotada. Ele esperava uma mulher vindo de joelhos para explicar por que não enviou tropas para ajudá-lo na guerra civil. Mas Cleópatra sabia que homens como Antônio não são convencidos por argumentos, eles são capturados por visões. Ela o fez esperar por dias, deixando o calor e a curiosidade corroerem a autoridade do general. Quando o navio surge na neblina do rio, o tempo para. Imagine o impacto visual. Uma galera com a popa banhada em ouro, velas de púrpura imperial tão impregnadas de incenso que o perfume atingia a margem quilômetros antes do desembarque. Cleópatra não caminha até ele. Ela o faz vir até ela. Ela está deitada sob um dossel de ouro, vestida como a deusa Afrodite. Cercada por servos vestidos como deuses gregos. Ela não trouxe um exército. Ela trouxe uma miragem de poder que Roma jamais poderia igualar. O encontro em Tarso não foi um romance de cinema, foi uma invasão sensorial. Para provar que as riquezas de Roma eram insignificantes diante do Egito, Cleópatra faz uma aposta. Diante dos olhos incrédulos de Antônio, ela dissolve uma das maiores pérolas do mundo em uma taça de vinagre e a bebe em um único gole. Ela está dizendo a ele, sem usar palavras: eu posso destruir em um segundo o que você leva uma vida inteira para conquistar. Antônio, o soldado que dormia em campos de batalha, é seduzido pela sofisticação absoluta. Cleópatra percebeu a rachadura na armadura dele.
Antônio queria ser um deus, não apenas um general. Ela oferece a ele o luxo do Egito, os segredos de Alexandria e, mais importante, o financiamento para suas futuras guerras. Naquela noite, o destino de Roma mudou. Antônio não levou Cleópatra como prisioneira, ele a seguiu de volta para o Egito como um devoto. Em Alexandria, eles fundam a Sociedade dos Fígados Inimitáveis. Eles vivem em um estado de êxtase constante, onde cada dia é um banquete e cada noite é um espetáculo. Mas não se engane, Cleópatra nunca baixou a guarda. Enquanto Antônio se perdia no vinho e nos jogos, ela estava garantindo decretos. Ela o convenceu a ordenar a execução de sua própria irmã, Arsinoe, para eliminar qualquer rival ao trono egípcio. Sinta a tensão por trás da festa. Antônio está negligenciando suas responsabilidades em Roma. Ele está se tornando egípcio. Enquanto isso, em Roma, o jovem Otaviano está usando cada relato dessas orgias para pintar Cleópatra como uma bruxa estrangeira que enfeitiçou um herói romano. Cleópatra está ganhando o coração de Antônio, mas está perdendo a guerra da reputação. Ela está construindo um império de amor sobre um terreno minado pela propaganda romana. O erro final acontece anos depois. Nas chamadas doações de Alexandria, Antônio comete o impensável. Ele distribui províncias romanas para os filhos de Cleópatra e declara Cesarião o herdeiro legítimo de Júlio César. Isso não foi apenas generosidade, foi uma declaração de guerra contra Otaviano e contra a própria essência de Roma. Cleópatra acreditava que, ao elevar seus filhos ao status de reis do mundo, ela estava protegendo o Egito para sempre. Ela não percebeu que tinha acabado de dar a Otaviano a única coisa que ele precisava para unir o Senado, uma justificativa para destruir o Egito. A propaganda de Roma agora tinha um alvo claro. A guerra não seria contra Antônio, o romano, mas contra a estrangeira, que roubou a alma de um general. O tempo dos banquetes acabou. O som que se ouve agora é o de 1000 navios sendo construídos. O destino do mundo ocidental foi decidido em uma baía na Grécia. Cleópatra não ficou em Alexandria esperando o resultado. Ela estava lá, no centro da tempestade. Ela financiou a frota, ela pagou os salários e ela insistiu em comandar suas próprias 60 naus. Os generais de Antônio estavam furiosos. Eles sabiam que a presença de uma rainha egípcia no campo de batalha era o combustível perfeito para a propaganda de Otaviano. Sinta a claustrofobia. O ar cheira a piche e suor. Marco Antônio, outrora o maior general de Roma, agora parece hesitante, dividido entre as ordens estratégicas e os desejos de Cleópatra. Enquanto as frotas se chocam, o ouro das galés egípcias brilha sob o sol, mas o ouro não pode deter as flechas incendiárias e as táticas superiores de Agripa. O império que eles construíram sobre prazer e luxo estava sendo estilhaçado por homens que lutavam por disciplina e dever. No meio do massacre, ocorre o evento que mudaria o curso da civilização. Cleópatra dá a ordem de retirada. Suas velas se abrem e ela foge do combate antes que o resultado fosse decidido. Por que ela fez isso? Foi covardia? Ou foi o cálculo frio de uma rainha que percebeu que a batalha estava perdida e precisava salvar o tesouro real e o seu herdeiro, Cesarião, que estavam a bordo? Mas o verdadeiro choque foi a reação de Antônio. Ao ver o navio de Cleópatra se afastar, o gigante de Roma quebrou. Ele abandonou seus milhares de soldados que morriam em seu nome, pulou em uma galé rápida e perseguiu as velas púrpuras. A carne da história aqui é trágica. Marco Antônio deixou de ser um general para se tornar um satélite da vontade de Cleópatra. Naquele momento, no meio do Mar Jônico, o Egito e Antônio perderam a guerra. Eles voltaram para o Egito como fantasmas de si mesmos. Antônio, mergulhado em uma depressão profunda, isolou-se do mundo, envergonhado por ter abandonado seu exército. Cleópatra, por outro lado, entrou em um estado de hiperatividade frenética. Ela sabia que Otaviano não iria parar. Ela começou a planejar rotas de fuga para o Mar Vermelho, enviando tesouros e tropas, tentando encontrar uma saída para salvar o futuro de seu filho. Imagine o clima no palácio. O luxo agora tinha um sabor amargo.
Enquanto Antônio se escondia na solidão, Cleópatra estava estudando a morte. Ela reunia prisioneiros e testava venenos neles, observando meticulosamente qual causava a transição mais rápida e indolor. Ela estava preparando o cenário final. Ela sabia que, se não pudesse viver como deusa, precisaria morrer como uma, antes que as correntes romanas chegassem ao seu palácio. Ano 30 a.C., o jovem Otaviano está nas portas de Alexandria. Ele recusou todas as ofertas de paz de Antônio. Ele quer apenas uma coisa: Cleópatra acorrentada para o seu triunfo em Roma. Mas Cleópatra não é uma prisioneira comum. Ela se tranca em seu mausoléu fortificado com todo o seu tesouro, ameaçando queimar tudo, e a si mesma, se Otaviano não garantisse o trono para seu filho. As peças finais estão no tabuleiro. Marco Antônio veste sua armadura pela última vez para uma batalha que ele sabe que perderá. Cleópatra olha para as cestas de figos que chegam ao palácio e sorri. O tempo da sedução e da guerra acabou. Agora, começa o tempo do mito. O Egito está prestes a perder sua última rainha, mas o mundo está prestes a ganhar uma lenda eterna. No próximo episódio, o ato final, o beijo da áspide. O último suspiro de um general nos braços de sua amante. E o segredo da tumba que o deserto escondeu por 2 milênios. Não perca a conclusão. Cleópatra, a morte de uma deusa.